Olá, bom dia. Hoje, terça-feira, dia 3 de agosto, nós estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, a reflexão que nós vamos fazer é sobre o Evangelho de São Mateus, no capítulo 14, dos versículos de 22 a 36. Peçamos que o Espírito Santo venha em nosso auxílio e nosso socorro, controlar os nossos pensamentos e palavras e encher os nossos corações de muita paz e amor. Naquele tempo, depois de ter sido saciado a fome a multidão, Jesus obrigou os discípulos a subir para o barco e a esperá-lo na outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Logo que a despediu, subiu a um monte para orar a sós. Ao cair da tarde, estava ali sozinho. O barco lá ia já meio do mar, açoitado pelas ondas, pois o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, Jesus foi ter com eles, caminhando sobre o mar. Os discípulos, vendo-o a caminhar sobre o mar, assustaram-se, pensando que fosse um fantasma, e gritaram cheios de medo. Mas logo Jesus lhes dirigiu a palavra, dizendo: Tende confiança, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro: Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Vem, disse Jesus. Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo a violência do vento e começando a afundar-se, gritou: Salva-me, Senhor! Jesus estendeu-lhe logo a mão e segurou-o. Depois disse-lhe: Homem de pouca fé, por que duvidastes? Logo que subiram para o barco, o vento acalmou. Então, os que estavam no barco prostraram-se diante de Jesus e disseram-lhe: Tu és verdadeiramente o Filho de Deus. Depois fizeram a travessia e vieram para a terra de Genesaré. Os homens do lugar reconheceram Jesus e mandaram avisar toda aquela região. Trouxeram-lhe todos os doentes e pediam que os deixassem tocar ao menos na orla do seu manto. E quando lhes tocaram, foram completamente curados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje, o Evangelho faz com que nós refletimos sobre a nossa fé. É a continuação da multiplicação dos pães que refletimos ontem. Esses homens que acompanhavam Jesus, que são sinalizados como os discípulos de Jesus, aqueles que acompanham os milagres, os prodígios, tudo aquilo de maravilhoso que Jesus faz aonde ele passa, entraram num barco. Esse Evangelho nos traz algumas coisas em que nós passamos na nossa realidade. Esse barco em que os discípulos entram é o barco da nossa vida, que nem sempre vai encontrar águas tranquilas. E o Evangelho nos traz que Jesus caminhava sobre o mar à noite, na madrugada, na quarta hora da vigília. Era de madrugada. E à noite, como alguns santos nos sinalizam, a noite significa para nós as nossas dificuldades, as nossas tribulações, tudo aquilo que muitas vezes na nossa vida nos tira a tranquilidade ao longo da caminhada, ao longo de estar nesse mar navegando. A noite vem para nos tirar essa tranquilidade. São momentos de dificuldades financeiras, dificuldades no relacionamento, muitas vezes até da falta de fé, como os discípulos tiveram.
Jesus, ele caminha sobre as águas. E essa imagem de Jesus caminhando sobre as águas nos mostra o controle de tudo que Jesus tem sobre todas as coisas. O controle de Jesus sobre nossa vida, ele é total. Não é um mar em fúria, não é uma água, não é a noite que vai impedir de que Jesus venha ao nosso encontro. E mesmo assim, se nós estivermos caminhando desesperado, pedindo que Jesus deixe se aproximar como Pedro fez, Jesus está pronto para responder: vem. E se Jesus nos chama para ir, é porque Ele está no controle de tudo. Não devemos duvidar, para que, como Pedro, essa falta de fé comece a afundar toda a nossa vida. A nossa vida matrimonial, a nossa vida de pais com filhos, a nossa vida de bons profissionais, a nossa vida de fé. Pedro começou a afundar, mas Jesus estava sob o controle de tudo. No Evangelho diz que Jesus segurou a mão de Pedro. E logo depois, Jesus apresentou-lhe. Tão pequena era a fé daquele homem, naquele momento. Pedro vacilou na sua fé, mas Jesus estava ali para ajudar. No momento em que o mar se agitava, no momento em que os ventos contrários eram fortes. Quantas e quantas coisas nessa vida faz com que o nosso mar esteja agitado. Quantas e quantas coisas na vida faz com que a gente bata de frente nesse vento contrário, esse vento forte que não nos deixa caminhar. Mas é necessário que nós acreditemos em que Jesus é o Senhor de tudo. Jesus está sob o controle. Jesus está sobre as águas. Mas mesmo assim, se nós vacilarmos na nossa fé, clame a esse Jesus, pois Ele irá estender a sua mão sobre toda tormenta, sobre toda agitação, sobre todo o vento contrário que bate em você, e Ele vai te ajudar. E quando nós deixamos Jesus entrar no nosso barco, a tempestade se acalma. A tempestade se tranquiliza. O barco fica tranquilo sobre as águas, porque Jesus está no controle da barca. Jesus tem o controle de tudo. E que nós possamos refletir sobre esse Evangelho todos os dias de nossa vida. Seja no momento em que vemos a multiplicação através do milagre de Jesus, a multiplicação da alegria, a multiplicação da saúde, a multiplicação do pão material, mas que também nós nos tranquilizemos, que nos momentos em que a nossa vida, da noite da nossa vida, estiver agitada, com a nossa barca balançando e os ventos contrários, nós clamemos a Jesus: Senhor Jesus, salve-me. Senhor Jesus, entra na minha barca e tranquilize a maré da minha vida. Que lindo! Basta acreditarmos e crermos que Jesus está no controle de tudo. Que Deus abençoe a todos vocês. Tenham uma ótima terça-feira. Deus abençoe e até amanhã.